Bom, pessoal, de administração de materiais, hoje nós vamos tratar de um tema bem importante dentro da administração, né, de materiais, que é sobre estoque mínimo e estoque máximo. Bom, então o que é estoque mínimo? É que também é denominado por alguns de estoque de segurança. Ele indica a quantidade mínima que pode haver em estoque para que não haja desabastecimento de estoque, também chamado de ruptura de estoque. Então, o estoque mínimo é uma quantidade mínima que a empresa tem que ter, né? Para ela não ser, seu estoque não zerar, né? Para não haver o desabastecimento, então, do estoque. Existem 3 maneiras de calcular o estoque mínimo. Eu vou apresentar para vocês 3 formas que nós encontramos dentre os estudiosos de calcular o estoque mínimo. Bom, a primeira forma ela é bem a mais conhecida de todas, que é pela fórmula estoque mínimo é igual consumo médio vezes o tempo de reposição, que aqui está como TR, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o tempo de reposição, mas por enquanto só guardem que essa é a primeira fórmula, né? Estoque mínimo é igual consumo médio vezes o tempo de reposição. O segundo método de calcular o estoque mínimo, gente, é pela fórmula estoque mínimo é consumo vezes o nível de atendimento. O que é o nível de atendimento? É a porcentagem que define a segurança contra o risco de ruptura, que nós falamos no início, que é o risco de desabastecimento do estoque, de não ter nada em estoque, né? Então, existe uma porcentagem que define a segurança de você não atender, a segurança contra você não atender os seus clientes com relação ao estoque. Então, por exemplo, um nível de atendimento de 95% indica que em apenas 5% das vezes haverá risco do estoque chegar a 0 unidades, de você não ter nenhuma unidade no estoque, né? Então, o nível de atendimento é isso. Essa porcentagem, nesse exemplo que eu dei aqui, 95%, essa porcentagem ela define a segurança contra esse risco de ruptura. Esse nível de atendimento é a porcentagem que define quantos por cento você irá ter no seu estoque de forma que ele não zere, né? Seria mais ou menos isso. O nível de atendimento ele pode ser calculado da seguinte forma. Então, pela letra K, né? Que nós denominamos o nível de atendimento. Então, seria K é igual quantidade atendida dividido pela quantidade solicitada, tá? Então, o nível de atendimento você calcula dessa maneira. Todas as vezes que vocês precisarem calcular, vocês vão colocar a quantidade que foi atendida dividido pela solicitada para você identificar qual que é o nível de atendimento daquela empresa, daquele estoque. E a terceira fórmula, pelo terceiro método, né, é utilizado quando há aumento nas vendas e atraso nas entregas. Então, a fórmula seria o quê? O estoque mínimo é igual CM, que seria o consumo maior, né, do produto, um consumo maior previsto, quando há aumento, então, nas vendas, então, seria o CM, menos o CN, que é o consumo normal, que geralmente aquele produto tem, mais o CM vezes o PTR. O que é o PTR? É a porcentagem de atraso no tempo de reposição. Então, é quando há um atraso no tempo de reposição daquele estoque. Então, como que você vai ver qual que é essa porcentagem? Se o tempo normal de entrega era X e vai atrasar tantos dias, então você vai dividir os dias que vai atrasar pelo tempo que normalmente se entregava, tá? Então, se suponhamos que entregava com 21, vai atrasar 5, você vai pegar 5, vai dividir por 21 para você ver qual que é a porcentagem, então, de atraso, né, na entrega desse produto. Bom, o próximo conceito, então, estoque mínimo foi por essas 3 fórmulas. O próximo conceito que nós vamos ver hoje é o conceito do estoque máximo. O que é o estoque máximo? Indica a quantidade máxima de um item que pode ser mantida em estoque. Então, é importante você conhecer o estoque máximo, porque se a empresa ela não tiver um cálculo efetivo de estoque máximo, ela pode armazenar itens em mais quantidade do que o necessário, né? E acabar perdendo produtos ou aumentar seus custos de armazenagem. Então, estoque máximo é o máximo que a empresa pode ter, que seria o máximo aceitável ali para ela não
acabar aumentando muito ali os seus custos, ter estoque em excesso, né? Então, seria o estoque máximo. Como que você calcula? Estoque mínimo, que é o anterior que a gente viu, mais o lote de compras. O que é lote de compras? Também denominado por alguns de lote de reposição. É a quantidade de itens comprados a cada vez que você repõe estoque. Então, cada vez que você repõe seu estoque, você compra um lote de compras, né? Um lote de reposição seria o lote de compras. Bom, e aí o próximo conceito que nós vamos ver, que é bem interessante também, muito falado na administração de materiais, é o ponto de pedido. O que é o ponto de pedido? É a quantidade de estoque indicativa para a sua reposição. Isso é, o nível de estoque, o qual indica que um novo pedido deve ser efetuado. Então, o ponto de pedido é um nível onde naquele ponto, naquele nível de estoque, você deve, né, o gestor de estoques, fazer um novo pedido para que também não haja o risco de ruptura, né? Então, como que você calcula o ponto de pedido? Pela seguinte fórmula, C, que é o consumo, né, vezes o TR, que é o tempo de reposição, mais o estoque mínimo. Qual que é a importância, então, para a empresa do ponto de pedido? Caso o ponto de pedido ele seja negligenciado e não seja feito um novo pedido, a produção corre o risco de parar por falta de estoque, ou a empresa pode perder vendas, né? Então, não é interessante para a empresa que ela fique sem estoque, para nenhuma empresa. E quando a empresa ela não respeita o ponto de pedido, ela corre esse risco. E quando são indústrias, corre o risco da produção parar devido à falta de matéria-prima. Bom, aí eu trouxe também o conceito para vocês de lead time, que é o tempo de espera, tá, gente? Então, um conceito que a gente vê também muito dentro da administração de materiais e dentro dos conceitos de ponto de pedido, né? Então, o que é o lead time? É o tempo decorrido entre o pedido feito para recarregar o estoque até a chegada efetiva do material. Então, o tempo de espera que a empresa ela tem desde que ela fez um pedido para renovar o estoque, até que esse estoque chegou, chama lead time, né? Ou tempo de espera. O próximo conceito é, então, o tempo de reposição, que nós vimos o tempo de reposição, né, nas fórmulas de estoque mínimo e de ponto de pedido. Então, o que é efetivamente o tempo de reposição? É o tempo decorrido entre o momento em que se verifica a necessidade de repor o estoque e a chegada efetiva do material. Então, o tempo de reposição é todo esse tempo que nós vemos, né, que é o tempo desde o momento em que a empresa verifica que ela precisa repor o estoque até que esse estoque chegue efetivamente na empresa, nós denominamos tempos de reposição. E por isso, como ele é um tempo mais longo, nós dividimos esse tempo em 3 etapas, né? Então, o tempo de reposição seria o tempo para que a empresa ela emite o pedido para o fornecedor, né? Conta a partir do tempo que ela emite o pedido. O tempo utilizado pelo fornecedor para processar e entregar o pedido, então conta também dentro do tempo de reposição, e o tempo de envio do produto até o momento que ele chega à empresa. Então, seria esses 3 tempos juntos, seria ali o tempo de reposição do estoque. Outro conceito também importante para nós aprendermos é o intervalo de ressuprimento. O que é o intervalo de ressuprimento? É o intervalo existente entre 2 ressuprimentos, né? Então, é o intervalo que se tem entre um ressuprimento, quer dizer, um período em que você tem aquele estoque na empresa, e o outro período. Então, o intervalo seria a quebra, né, desses 2 tempos. Então, o gráfico a seguir aponta como o consumo e o ponto de pedido se relacionam. Então, nesse gráfico aqui, que ele é um gráfico que nós chamamos gráfico dente de serra, ele fala todos um pouco desses conceitos aqui, né, que nós vimos aqui hoje. Então, nós temos nesse eixo aqui a quantidade e nós temos aqui o tempo, tá? Então, vocês percebam que nessa linha tracejada, eu tenho aqui o meu estoque mínimo. Então, é um estoque que o quê? Ele não tá aqui no zero, ele é um estoque mínimo perto aqui, né, da linha do zero. Então, é o estoque que a empresa ela tem que trabalhar aqui, seria até o estoque mínimo, né? Aqui, essa linha é a linha do consumo. Então, aqui nós temos aqui, né, o consumo do estoque, no caso, a quantidade que você tem em estoque. Então, aqui nós temos uma quantidade X, um estoque que foi reposto,
À medida que a empresa ela vai consumindo, ela vai gastando o seu estoque, ele vai, obviamente, que diminuindo, até chegar aqui no estoque mínimo. Percebam que quando ele chega no estoque mínimo, essa empresa ela tem que novamente fazer o quê? Repor aqui, ó, o seu estoque, né? Para ter novamente estoque, tá? E aí, no decorrer desse consumo, dessa linha de consumo, nós temos aqui o ponto de pedido. Então, o ponto de pedido seria um ponto aqui onde a empresa ela identifica que ela necessita de fazer um novo pedido. Então, a partir desse momento, quando a empresa ela respeita esse ponto de pedido, quando chega aqui, ela faz um novo pedido, aqui ela está consumindo, mas ela está sabendo que um novo pedido está a caminho. Então, quando ela chega aqui no estoque mínimo, esse novo pedido já vai ter chegado, ela começa novamente o seu consumo, tá? Então, vocês percebem pelo gráfico a importância e onde se encaixaria aqui o ponto de pedido, tá bom? E aí, aqui, esse intervalo aqui entre o ponto de pedido até o momento que o novo pedido chega é o tempo de reposição, que foi aqueles 3 tempos que nós falamos aqui uns 2 slides atrás, né? Então, desde que ela identifica que ela precisa fazer um novo pedido até o momento que esse pedido chega, seria o tempo de reposição. Então, aqui o consumo vezes o TR, né? Seria mais o estoque mínimo aqui, seria a fórmula do ponto de pedido, que é a fórmula que nós vimos, tá, gente? E aqui o intervalo de ressuprimento, que foi o último conceito aqui que nós vimos, é esse intervalo aqui, ó, entre a identificação de que precisa ser feito um novo pedido até o próximo ponto de pedido, ó, de um ponto de pedido até o outro, nós temos aqui o intervalo de ressuprimento. Bom, qual que é a relação entre estoque mínimo, estoque máximo e o controle de estoque? Todos os conceitos, gente, que nós vimos aqui, eles nos ajudam o quê? No controle do estoque. Por quê? Porque eles vão auxiliar a empresa a buscar o equilíbrio necessário para não ter falta ou excesso, que é o fundamento da gestão de estoques. É sempre o equilíbrio, não ter faltas e nem excesso, né? Se esses conceitos são trabalhados em conjunto, a empresa ela pode ter uma gestão de estoque muito mais eficiente, né? Então, essas aqui são as referências, tá, gente? Eu convido vocês a estarem dando uma olhada nas 2 referências. O Marco Aurélio Dias é sempre a referência quando a gente coloca essas questões das fórmulas. Então, convido também vocês a estarem dando uma olhada. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Até o próximo vídeo.